primeiramente a gente precisa falar sobre como que a gente vai começar essa introdução alimentar. O bebê de 0 a 6 meses, a recomendação do Ministério da Saúde é que ele beba apenas leite. Então não tem introdução de chás, como muitas pessoas acreditam. Chá, água, nada disso. É apenas o leite, ou leite materno ou a fórmula infantil. A partir dos 6 meses, a gente observa se a criança tem os sinais de prontidão, se ela vai estar retinha, não está com o pescoço bobinho, essas coisas assim. A gente vê se essa criança está pronta para receber alimentação. E aí a gente começa com a alimentação. Atualmente a gente tem 2 formas de introduzir esse alimento. A primeira que a gente chama de método de papinhas, né, que é onde a gente tem no Guia Alimentar da População Brasileira para crianças de até 2 anos, que é onde a gente vai amassar esses alimentos, né, em forma de papinhas. A gente não vai liquidificar, coar, nem nada disso, só amassar os alimentos. E tem a forma também que a gente chama de BLW, que a gente dá em pedaços para a criança mesmo governar aquele momento ali da alimentação. Então, basicamente, no começo, quando a gente vai introduzir esses alimentos para a criança... E seria em qual idade inicial? 6 meses. A partir dos 6 meses. E é muito importante que não seja antes disso. E aí, nesse processo, uma grande questão é a variedade alimentar. Um dos principais fatores que a gente precisa, um dos principais critérios que a gente precisa se atentar é na variedade alimentar. Então, essa criança ela precisa experimentar de tudo. Do mais ácido, do mais docinho, do mais mole, do mais macio, enfim. Tudo vai ter, claro, de acordo com os meses dessa criança, a consistência correta. Mas nessa idade também não tem sal, não tem açúcar, não tem nada disso. São os alimentos mais naturais possíveis, mas ela precisa experimentar de tudo um pouco. É nesse momento que eu vou dar a maçã raspadinha, Isso, né? Exatamente. A canjiquinha de mandioquinha, né? Isso, são os alimentos naturais, né? Que a gente chama de in natura e minimamente processados. Aqueles alimentos que vêm direto na natureza. O máximo que aconteceu foi a gente fazer uma limpa ali, embalar e vender. São esses alimentos que essa criança vai receber. A partir de uma certa idade, assim, já mais próximo de 9 meses, 10 meses, essa criança não vai receber mais papinha, tudo vai ser em pedacinhos, pedaços que vão ser, né, macios, né, para ela conseguir mastigar. E a partir dos 12 meses, sim, ela já está consumindo a comida da família, igualzinho a família. Inclusive já tem sal e tudo mais. Antes disso não tem sal. E com 12 meses a gente também não consome açúcar, né? Açúcar e ultraprocessados, que são aqueles alimentos, produtos alimentícios, né? Eu diria que não é aconselhável, né? Não. Então, na verdade, o Ministério da Saúde não diz nem evitar os ultraprocessados, ele diz não oferecer. Antes era assim, evite os ultraprocessados a partir dos 12 meses. Atualmente não ofereça até os 24 meses. Então, a partir dos 24 meses, pode ser ofertado os ultraprocessados. Só que a recomendação é que seja o mais tardio possível, mas a partir dos 24 meses a gente já pode ofertar. A partir dos 24 meses também, a criança já pode consumir mel. Antes ela também não pode consumir mel, porque o mel tem uma substância que o nosso corpo consegue eliminar, mas o corpo da criança não. Então, a partir dos 24 meses... Vamos falar mais sobre isso, Leire. Sim. Essa substância é maléfica, faz mal, então, para o organismo da criança, do bebê? Sim, porque o nosso corpo ele tem um desenvolvimento muito mais ágil para poder liberar toxinas de várias formas. Nossos rins funcionam muito melhor, nosso fígado funciona muito melhor. Para a criança, ela está em desenvolvimento ainda. Então, o mel, ele pode ter, não é que ele tem, é que ele pode ter uma toxina chamada botulínica, e essa toxina ela pode causar paralisia, inclusive é o que a gente faz o botox. Ela pode causar paralisia e tudo mais. Então, para a criança ter que lidar, o corpo da criança ter que lidar com essa toxina é muito mais difícil. Então, ela pode ter sim sequelas, ela pode ter sim prejuízos de estar consumindo. Então, a criança ela tem um paladar muito flexível, não é necessário adoçar, não é necessário nada disso. O máximo que a gente pode fazer é colocar sal a partir dos 12 meses. Então, até que idade que não é aconselhável, é proibido o mel para criança? Até 24 meses é proibido. Até 24 meses Isso. Não se deve dar mel para crianças. Exatamente. Então, já passou dos 24 meses, e agora? Qual é a alimentação ideal? Então, a partir dos 12 meses, na verdade, dos 24 meses, a gente considera que todo mundo deveria consumir alimentos mais naturais possíveis até a fase adulta, né? Só que a gente chega nessa fase, a criança provavelmente vai estar indo para uma escolinha, alguma coisa assim. Então, o que a gente pode fazer? Nessa fase a gente vai inserir mais lanchinhos, então a gente pode tentar fazer biscoitos caseiros, coisas mais caseiras mesmo, que a gente tem o controle dos ingredientes, ou a gente pode comprar alimentos processados do bem, que a gente fala. São alimentos que não tem aquele monte de aditivos alimentares, aquela lista enorme, né, com um monte de nome que a gente não sabe nem o que significa. Alimentos que
sejam o mais natural possível mesmo que seja comprado já pronto ou que você vai fazer em casa. Então os lanches das crianças têm que ser sempre o mais saudável possível. E aí nessa fase pode entrar vitaminas, na verdade antes até, mas é a fase que a gente reforça mais os lanches. Com 24 meses também a criança vai diminuir muito o leite, então a gente vai aumentar essa alimentação sólida. Os sucos, né? Sim, o suco ele pode entrar a partir dos 12 meses, mas a criança ela precisa aprender a beber água, né? Então a gente incentiva que a criança beba muito mais água do que suco. A partir dos 24 meses, provavelmente ela já consolidou essa questão da água, então os sucos vão entrar também junto com os lanchinhos e tudo mais. E uma grande questão nas crianças a partir dessa idade, de 24 meses em diante, é a qualidade desses alimentos. Aí falando já de uma criança mais velha, um pouco de 4, 5 anos, a tendência hoje em dia é que os pais deem muitos biscoitos, bolachas, né, recheadas e tudo mais. O que acontece é que esses alimentos são extremamente calóricos. Então a criança come metade de um pacote, ela já vai estar saciada. Os pais ficam, meu Deus, ele não come nada, não está comendo nada. Mas é porque aquele alimento é muito calórico. Se a criança consumisse um pacote daquele, em caloria ela poderia comer um pão com ovo, um mamão inteiro, um copo de mingau. Só de caloria que está concentrada naquele pacote, ela conseguiria comer muito mais comida. Com mais nutrientes. Com né? muito mais nutrientes, obviamente. Então ela conseguiria beber um suco de laranja, mais um pão com ovo, mais um mamão, mais um mingau. Isso tudo ainda não daria a caloria que tem num achocolatado mais um biscoito recheado. A gente tem que ver que ela come esse meio pacote ou um pacote de biscoito, vai estar saciada, mas não vai estar nutrida, né? Não tem os nutrientes necessários. Então que os pais troquem esse pacote de bolacha por um alimento nutritivo, no caso. Muito mais nutritivo, exatamente. E uma grande questão também é que, às vezes, as pessoas acham que as crianças gordinhas são nutridas, né? E, às vezes, a criança ela tá gordinha por conta da caloria. E muitas crianças são desnutridas e gordinhas, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos dias atuais, o que mais a gente vê são as mamães super atarefadas, tendo que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora ainda, né? Nem sempre ela tem tempo de estar preparando os alimentos para os filhos. Em relação aos pais, hoje muitas mães estão numa correria, trabalham, cuidam dos filhos e tudo mais. A gente tem a opção dos processados que são saudáveis. Hoje a gente tem várias opções de marcas, de biscoitinhos e tudo mais, que tem uma qualidade melhor na tabela nutricional. Se a gente for comparar dois tipos de biscoitos, bolachas, enfim, a gente consegue ver a diferença entre um e outro. Então, ter essa mentalidade de escolher sempre esses alimentos que têm menos ingredientes, que não tem aquele monte de nome estranho, essas coisas assim, isso já vai ajudar muito, né? Muitos conservantes. Muitos conservantes, corantes, adoçantes, tudo isso é prejudicial para a saúde. Então, só dela escolher um alimento que já é pronto, mas que é um alimento que já tem uma lista de ingredientes melhor, isso já vai ser de grande ajuda. E outra questão também é tirar um tempo da semana para poder já adiantar algumas coisas. Tem várias frutas, por exemplo, que são super práticas. Maçã, banana, enfim. Tem algumas que você precisa de mais trabalho, como mamão, melancia. Mas tem outras que são mais práticas, pêssego, ameixa. Então, dá preferência também por esses alimentos que o seu filho já vai ter essa autonomia para pegar. E para os alimentos que já são um pouco mais difíceis, se você tirar um dia na sua semana para você cortar, congelar já, para poder fazer uma vitamina ali rápida. Claro que tem crianças que são menores, ainda dependem de alguém. Mas para os seus filhos que são maiores, por exemplo, que já têm 8, 9 anos, dê um pouco de autonomia para o seu filho também, para ele te ajudar um pouco, para ele aprender também a se alimentar saudável quando ele estiver em casa. Isso já vai te ajudar muito. E uma das opções também em relação, por exemplo, ao almoço, é você deixar uma parte desse almoço pronto, uma parte dessa janta pronta, deixar frango já congelado, legumes já congelados, só você esquentar tudo, inclusive é o que eu faço na minha casa. Então é cheio de potinho lá, já com tudo pronto, é só você esquentar, isso já ajuda demais. Quais são os alimentos que os pais não deveriam dar para os filhos de jeito nenhum? Então, isso varia um pouco da faixa etária, né? Até os 24 meses, nenhum alimento com açúcar ou adoçante. Porque nessa fase a gente está formando o paladar dessa criança. Ela está aprendendo do que é mais gostoso. Então, se ela for exposta a algum alimento que tenha muito açúcar, muito provavelmente todo o resto vai ficar sem graça. Legumes, frutas, tudo vai perder a graça e ela não vai dar preferência a esses alimentos. Então, até os 24 meses, até os 2 anos de vida dessa criança, açúcar de jeito nenhum. Qualquer alimento que tenha açúcar. A partir dos 24 meses, a gente tem uma grande variedade de alimentos ali que são voltados para o público infantil. Só que geralmente esses alimentos são cheios de corante, cheios de açúcar, cheios de muitas coisas, por isso que falam que
são voltados para o público infantil. Mas, basicamente, todos esses alimentos que têm muito açúcar, corante e tudo isso deveria ser evitado para qualquer pessoa, né? Quanto mais para uma criança que está ali se formando, desenvolvendo, crescendo, né? Atualmente, a grande parte desses aditivos alimentares, que são os conservantes e tudo mais, eles são o que a gente chama de disruptores endócrinos. Eles afetam o funcionamento dos nossos hormônios. Então, imagina uma criança que está crescendo, os hormônios delas sendo afetados por conta desses disruptores, por conta desses aditivos. Então, qualquer alimento que tenha aditivos alimentares em excesso, que tenha corantes em excesso, até dos adoçantes em excesso, deveria ser evitado para qualquer criança, né, de qualquer faixa etária. Agora, estreitamente, o açúcar para crianças de até 24 meses. Desde os 12 meses, a criança ela já consegue dizer o que ela quer. E muitas vezes ela vai falar que ela não quer o que você está ofertando. A primeira coisa é que você não faça trocas com essa criança. O papel da criança é escolher a quantidade que ela vai comer. A gente nunca deve forçar ela a comer mais. Mas o papel dos pais é definir o cardápio, é definir o que essa criança come. Uma dica importante para os pais que vão ter essa criança depois dos 2 anos exposta, né, a festinhas, essas coisas, é permitir que ela consuma essas coisas fora de casa. Então vai pra festinha, vai pra casa da avó, né, vai comer aquele bolo de chocolate, tudo bem. Mas na casa de vocês, que não tem esses alimentos cheios de coisas. Porque aí ela não vai ter essas opções, né? Então, se você começar a fazer trocas, essa criança vai perceber que ela pode barganhar com você a qualquer momento. Ela pode escolher o que ela quer comer. E isso não é o ideal. Depois de uma certa idade, criança com 5, 6 anos, ela já vai ter isso muito mais bem estabelecido na vida delas. Por exemplo, eu já atendi várias famílias em que os pais, comparando, né, os pais faziam trocas direto, né, troca o almoço por uma mamadeira, o almoço por uma bolacha, e a criança, automaticamente, ela criou toda a alimentação dela, o cardápio dela é baseada nisso, em leite e bolacha. Agora, os pais que não fazem trocas falam, não, esse é o cardápio, a gente não precisa ser desrespeitoso com a criança, né? Fala, não, filho, é o que tem pra hoje, né? Se você não quiser, tudo bem, aí a gente come a próxima refeição daqui a pouco, mas o que tem pra hoje é isso aqui. E os pais que agem dessa forma, ao longo dos anos, vê os filhos comendo uma variedade alimentar muito maior, porque eles entendem que é aquilo que tem para comer e essa é a realidade ali daquele momento da refeição. Então, para as crianças que têm muito essa questão de querer escolher o que quer comer, é só você conversar, dialogar. Muito provavelmente, às vezes, ela vai chorar, ela vai espernear, mas isso faz parte do desenvolvimento, faz parte da educação, né? A gente ensina, a gente explica, a gente não precisa ser grosseiro nem mal educado com a criança, é só a gente explicar e manter o pulso firme, né? De fazer aquela criança entender que o cardápio é a gente que decide. Eu queria trazer a reflexão de que o autoritarismo, né, o pai que bate, o pai que briga para a criança comer, os pais são tão prejudiciais quanto os pais que são completamente permissivos. Muitas vezes a gente vê como algo bom você fazer tudo que a criança, né, quer, agradar a criança de todas as formas, e vê como algo ruim o pai que está batendo ali, agredindo a criança e gritando com a criança para ela comer. Mas os dois são igualmente prejudiciais, né? E eu queria não dar um conselho, mas trazer uma reflexão, né, da gente tirar um pouco o olho do hoje e olhar para lá para frente, olhar para o futuro. Você consegue ver o futuro do seu filho com a alimentação que ele tem hoje, que você está permitindo que ele tenha hoje? Eu sei que no fundo você fica, meu Deus, eu não tive a oportunidade de ter isso que meu filho está tendo, então eu vou deixar ele ter. Mas pensa lá no futuro, pensa lá na frente. Antigamente, as crianças não, né, os adultos, infartavam quando tinham 80 anos, quando tinha 90 anos. Hoje em dia tem mulheres e homens de 40 anos infartando. Vocês acham que isso vem da onde? De onde que vem isso? Será que não é da alimentação que a gente está tendo acesso hoje, cheio de açúcar, gordura, das piores espécies, né? Desde criança. Crianças com 1 ano comendo salsicha, comendo aquele monte de coisas gordurosas. Será que a longo prazo, o que isso vai fazer com o corpo do seu filho? Então, pare de pensar um pouco no hoje, pensa no futuro. Você tem a responsabilidade, você recebeu essa criança com a responsabilidade de prezar pela vida dela. Então, daqui a 30, 40 anos, será que o seu filho será o filho que vai estar infartando, que vai estar com um sério problema de saúde, com as artérias entupidas, tendo um AVC? Porque antigamente, quem tinha isso era doença de velho. A gente falava que era doença de velho, colesterol alto. Hoje eu recebo no meu consultório diversas crianças com 7 anos com colesterol alto. Recebi uma criança recentemente com insuficiência renal por obesidade, uma criança de 11 anos. Então, até quando que a gente vai achar que é o máximo a gente fazer a vontade, todas as vontades e dar um café da manhã cheio de açúcar, de brigadeiro pro filho, achando que tá fazendo bem? Então, a permissividade é tão prejudicial quanto o autoritarismo.